Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação! E aí, como é que foram nessa virada de ano novo 2026, coisas novas. Vamos trazer energias positivas e principalmente pro nosso quadrão de aço. Mais um ano pra gente ir à luta. Quem tá com saudade dos jogos, dia 11 já tem jogo, viu? Bahia e Jequié aqui na Fonte Nova. Matar saudade, né? Já não aguento mais. É um estresse, mas ao mesmo tempo quando fica longe, meu Deus do céu. Mas bora lá, que teve aniversário do nosso esquadrão. Passei virada de ano aí, desejando feliz aniversário ao Bahia. Todo ano é assim. Em vez da gente estar aí feliz ano novo, é feliz aniversário, meu Bahia. E tiveram algumas homenagens ao nosso esquadrão de aço. Temos uma análise também de uma possível contratação do Bahia. Uma promessa argentina. Mas a gente vai fazer uma análise da forma na qual ele joga. Mas já já a gente fala sobre isso, porque vamos ver as homenagens ao nosso quadrão de aço. Tem uma que eu achei assim, sabe? Da TNT. E desde já quero desejar a você um feliz ano novo, um ano próspero, cheio de saúde, paz, harmonia, tudo que há de bom. Das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Vamos começar o ano. É isso aí, né? E desejar energias positivas ao nosso quadrão, que esse ano venham glórias para a gente, que a gente se estresse menos e seja mais feliz. Mas bora as homenagens ao nosso Bahia, deixar de enrolação. A TNT Esportes postou, fez esse post e eu achei, de todos, né, que eu vi, que foram muitos, mas esse foi extraordinário para mim. Maior campeão do Nordeste. 2 vezes do Campeonato Brasileiro, 5 vezes Copa do Nordeste e 51 vezes campeão baiano. Bora Bahia, 95 anos do esquadrão. Parabéns para uma das torcidas mais apaixonadas do nosso futebol. De todas as postagens que eu vi, dando parabéns ao Bahia, e olha que tiveram muitas, essa pra mim foi a mais... Como é que eu posso falar? Que levantou o ego do torcedor? Pois é, só verdades, TNT. Muito obrigado pela homenagem. Nós, torcedores, que a gente faz parte da história do nosso Bahia, agradecemos, né? Olha que coisa linda. Temos homenagem também do Manchester City, ó, galera. Nosso mestre com o goleiro do Manchester City. Só pra salientar, a Bahia mudou a sua foto de perfil das redes sociais. Agora está essa foto aqui que eu amei. Teve uma galera que não gostou, mas eu achei linda, amei. Acho que tudo que o Bahia posta pra mim é lindo. E eu não tive que questionar dessa foto, não. E o Ratão, gente, que se despediu do Bahia, tá? Em definitivo. Em alinhamento com o Xangai, acho que esse é o nome que se pronuncia. O Esporte Clube Bahia SAF comunica a transferência em definitivo do atacante Ratão para o time chinês. O esquadrão seguirá com 10% das avalias dos direitos econômicos em caso de transferência futura. Ratão se despediu do Bahia nas suas redes sociais e valeu, Ratão. Ainda havia umas certas conversas, né? Se o Ratão retornaria ou não. Mas Big Mouse, quem lembra desse áudio? Muito obrigado, Big Mouse, e boa sorte na sua próxima jornada. Lembrando que Ratão brocou na temporada passada por lá, né? E chamou bastante a atenção de alguns torcedores por aqui, que até falaram do Ratão voltar, mas já foi em definitivo. E agora vamos deixar de enrolação, vamos ao que interessa, que é o assunto do vídeo. Esta jovem promessa aqui, galera, que foi especulado ultimamente para vir para o nosso quadrão de aço, mas como quase todas as contratações do Bahia, é uma novela, né, a ser contada até chegar ao seu capítulo final. Bahia avançou as contratações do lateral direito do Estudiantes, Ramon Gonzalez. Vamos acompanhar uma análise de como ele joga. Quem lembra daquele canal OWTV que eu tinha trago sobre aquele atacante do Grêmio que viria para o Bahia? Que a galera tava até... É o Kiki, se eu não me engano, né? A galera tava até falando que ele não jogou bem.
E em questão assim de adaptação de cada clube, o Grêmio também que não vem de uma fase muito boa, então eu preferi até não falar nada do atleta, até ver ele em campo jogando. Segundo informações, se eu não me engano, até do canal do Puco, do Marinho Júnior, já teria assinado até contrato, já tava tudo ok. Só falta o Bahia anunciar mesmo. Então vamos ver desse daqui também, porque o que tudo indica já está tudo encaminhado também para ele vir para o nosso Esquadrão de Aço. Então vamos acompanhar essa análise que eu acho de crucial importância, até porque às vezes o jogador tá em um clube que não se dá bem, vem pro outro, se adapta muito bem, tem uma forma de jogar que complementa muito bem. Então bora acompanhar esse canal, descobrir esse canal, WOTV, vocês estão vendo? Não tem nenhuma parceria, nada do tipo. É só porque quando fala do nosso Bahia, tem um conteúdo bom falando do nosso Bahia, a gente tem que compartilhar. E sempre que eu achar vídeo deles aqui sobre possíveis contratações do nosso Esquadrão de Aço, eles fazem uma análise de como o jogador, né, atua em campo, vou trazer pra vocês, porque eu particularmente gosto muito e a gente já tem uma base se vai se encaixar no formato de jogo do nosso Bahia, né? É um cara ainda muito jovem, que comete erros muito por conta da sua juventude, talvez às vezes é muito afoito, mas é um lateral bem físico e já de antemão comento que acho uma movimentação legal. O Bahia ano passado trouxe o Ramos Mingo, por exemplo, que pouca gente conhecia e deu muito certo. Deu muito certo, então, partindo, absoluto. Claro, idade diferente, contexto diferente, posições diferentes, mas esse olhar para esse mercado... Eu interrompi aqui rapidinho só para lembrar que é mais um ponto do que a gente viu sem falar muito no ano passado. O que eu tinha trago também, que eu tinha visto através do repórter Nilson Luiz, de que o Bahia estaria buscando jogadores mais físicos, com mais força, né, para a próxima temporada, que foi o que faltou no ano passado. Então aí já tá mais uma prova em relação a isso. Também partindo da ideia de que o Roman Gomes já disputa competições importantes, nível de exigência muito grande, como você cita, a própria partida contra o Flamengo. Semifinal de Libertadores. Então, um cara já aprovado, inclusive o Bahia que vai disputar a própria Libertadores, né? É uma tentativa de contratação, a gente sabe que ainda não tá fechado nada, muito interessante. Eu começo com a parte defensiva do Roman Gomes, e como eu cito na entrada aqui, é um cara meio afoito muitas vezes, porque ele é muito físico. Tem uma recuperação tem essa parte física muito importante, é firme, é forte, mas às vezes passa um pouco do ponto, às vezes dá botes errados. Sim. E também comete faltas, muito por conta dessa fisicalidade toda, dessa brutalidade em determinados momentos. A gente mostra começando com lances positivos, lance de antecipação, onde ele utiliza muito essa parte física. E até o futebol argentino ele é muito mais físico do que o brasileiro, naturalmente. Muito físico, isso. É extremamente raçudo, sabe? Aquela questão de jogador argentino mesmo. Então a gente vai ver uma série de lances dele tendo uma boa recuperação, ou tendo uma boa leitura, dando um bote certeiro, a gente observa o carrinho, típico jogador argentino mesmo, né? Aqui com uma dobra em cima dele, no caso, vai se sair muito bem, vai ter a leitura dessa dobra, faz a antecipação da jogada, né? Ele antevê que esse passe vai ser em profundidade, dá um carrinho interessante. Faz um corte bonito. Observa quantas vezes ele dá carrinho, quantas vezes ele vai pra essa parte mais física mesmo, essa parte mais bruta mesmo, e tem uma boa antecipação em várias situações. Então a gente traz alguns lances interessantes dele, onde na base da força, na base da fisicalidade, ele consegue fazer várias recuperações. Então é uma sequência de lances até parecidos, claro, com cada um com o seu contexto, mas onde ele se sai muito bem porque ele tem um poder físico, um poder de antecipação muito interessante. Então a gente observa uma série de lances onde ele faz o corte. Aqui eu já vou entrar num outro cenário. Deixa eu voltar por nesses lances. Agora a gente vai entrar para um cenário de botes errados, de situações onde ele é batido muitas vezes. Aqui. Vamos voltar só. Opa, aí a tecnologia não é o forte. Aí, ó, ele tenta dar o bote, perde essa jogada e gera uma situação. Então vão ser agora vários lances onde ele tenta fazer a recuperação e passa do ponto, fazendo falta. Vão ter lances dele dando bote errado e vão ter lances dele fazendo falta. Nossa senhora. Completamente alto no gramado, marcação lá em cima, ele não precisava fazer aquilo. E ele sentou lá. Com a arbitragem brasileira, ele teria sido expulso, possivelmente, naquele lance ali, tá? Assim, se a gente for levar em consideração que o Bahia, muitas vezes, principalmente jogando dentro de casa, faz marcação alta, faz marcação pressão, e é interessante essa agressividade na marcação. Ele sempre faz o salto, né? Exatamente, ele faz muitas vezes o salto, é um cara que persegue bastante, esqueci inclusive de citar na entrada, é um cara muito da caça, é o lateral da caça. A gente muitas vezes, às vezes vê o zagueiro, sempre tem o zagueiro da caça e o zagueiro mais posicionado, né? É um lateral que vai caçar muito. Então a gente pode observar que o Bahia, quando fizer essa marcação pressão que faz muitas vezes, talvez seja um cara útil. Perfeito. Vai passar do ponto em determinados momentos? Vai. Mas vai aprender também. É um cara que vai agredir. E consigo ver, claro, no estilo, até vou entrar nesse mérito mais na parte da construção, mas consigo ver um jogador que tende claro, se fechar com o Bahia, a crescer e amadurecer muito nas mãos do Rogério Ceni, tá? Mas isso eu falo mais na parte da construção. Vou continuar com lances em que ele não vai tão bem assim, onde ele é batido, ou ele também comete a falta. Então vai ser uma série de lances onde ele vai acabar cometendo algum erro, vai ter, por exemplo, nesse lance, batido nesse 1-2, vai tentar dar o carrinho até na continuação da jogada, mas é batido mais uma vez na velocidade. Então são alguns lances que talvez ele peque um pouquinho pelo posicionamento, peque um pouquinho pela questão física mesmo. Mais uma vez, a caça que você cita, né, é um cara que dá o salto, mas o salto quando dá errado abre espaço.
E nesse caso ele não abriu espaço, mas ele teve que fazer a falta para matar a jogada porque foi muito afoito. Então a gente vai observar... Esse até a jogada continua, né? Eu confundi com outro lance. Então a gente vai observar uma série de erros dele. Mais uma vez, marcando alto, né? Como a gente cita, é um cara agressivo na marcação, então isso vai acontecer muitas vezes se fechar com o Bahia. Vai ser um cara que vai sair para caçar, mas às vezes deixa espaço. E não necessariamente quando deixa espaço também faz a falta. Então veja que tinha um espaço nas costas dele pela direita do campo. Então isso vai acontecer muitas vezes. Agora vamos para a parte da construção. Não sei se quer agregar alguma coisa. Não, vamos lá, vamos para a construção. Construção. Vai ser diferente, tá? Vai ser diferente do que o que ele tá acostumado, porque o Bahia joga de uma forma totalmente diferente. O Estudiantes tem como característica, inclusive a gente viu isso muito na partida contra o Flamengo na Libertadores, que talvez seja o jogo que a gente mais viu do Estudiantes, né? O Estudiantes liga longo, muitas vezes. O Bahia não tem essa característica. O Bahia tem seu 3-2-5, toque de bola, tentativa de entrar construindo o jogo. Enxergo ele, uma possibilidade de construção, nesse 3 como um cara da direita na zaga mesmo. Uma alternativa ao Juba, no caso, que faz muito isso pelo lado esquerdo. Isso, só que o Juba hoje já tá atuando mais como volante com a posse da bola, né? Ele entra no 3-2-2. Ele seria o que o Arias vinha fazendo no final da temporada. Perfeito. A gente faz, inclusive, a análise do Fabiano, que era uma possibilidade de contratação pro Bahia. Inclusive, esfriou, acho que as negociações. Se o torcedor do Bahia tiver alguma informação, comenta aqui pra gente saber, mas não vi mais notícias sobre o Fabiano. Então consigo ver o Roman Gomes nessa base da jogada pelo lado direito na construção. Não é um cara de um apoio muito forte, um maravilhoso cruzamento. É um cara mais físico e que te entrega muito lançamento longo. Então são alguns lances dele construindo como um lateral direito e ligando longo. São várias situações onde ele não tenta a construção curta, claro, muitas vezes apertado, como nesse lance onde o adversário tá mais alto no gramado, e ele já tenta ligar longo, já tenta buscar o pivô, buscar o centroavante para fazer a sustentação da jogada. Então a gente vai ver alguns lances, e o William José faz muito bem isso, essa sustentação. Aqui, até melhor, menos marcado, né? Com mais espaço no campo. Mais campo. Ergue a cabeça, muitas vezes ergue a cabeça, já buscando essa bola longa. E é o que vai acontecer. Olha que mesmo com espaço no campo, ele não progride de jogada, ele não conduz a bola, né? Ele já tenta dar verticalidade à jogada, né? Já tenta ligar de forma rápida a jogada. Então várias vezes vai acontecer isso. Até de perna esquerda, em determinado momento, você observa que ele tinha a opção de voltar pro zagueiro, tinha a opção do cara na direita. Não, ele tenta ligar longo. Ele até quebra o pé ali, né? Pra fazer esse toque por cima. E até por isso, eu acho que nas mãos do Rogério Ceni, ele vai evoluir nisso. Ele vai evitar, muitas vezes, esse lançamento longo. Como era esse último lance que eu mostrei. Você conseguia voltar pro zagueiro para rodar a bola, tentar achar um espaço, tinha o ponta aparecendo para dar opção e mesmo assim ele ligou longo. Isso não é o habitual do Bahia. Acho que no Bahia, porventura, se ele fechar, ele vai ter que melhorar essa parte de construção, de toque de bola, um jogador mais associativo, que é a característica do Bahia. Então a gente vai continuar vendo lances dele ligando longo, sendo uma opção a sempre essa jogada longa. Mesmo assim, ó, aqui ele pode tentar fazer a jogada para ela rodar, para buscar o outro lado, né, o zagueiro livre. Não, ele já liga longo, muitas vezes nem tão apertado assim. É a característica do time dele, né, do Estudiantes. Então aqui é um lance interessante, ó. Saiu para caça, quase foi batido, teve uma boa... Opa, deixa eu soltar aqui. Saiu pra caça, quase foi batido, teve uma boa recuperação, recuperou bem ela e já ligou longo. Essa até é aceitável, essa ligada longa, porque está sendo pressionado, tinha acabado de recuperar a posse. Mas é só pra gente observar como muitas vezes ele já busca, ele liga longo, já busca esse passe mais vertical, tentando uma jogada mais terminal, uma jogada mais pra frente. Achei que você falou. Não, ele vai precisar mudar muito o estilo de jogo pensando no Bahia. A marcação nem tanto. A marcação não, marcação agressiva, um cara que vai caçar, que vai fazer pressão lá na frente, mas nessa questão da saída de bola principalmente, é algo que ele vai ter que evoluir bastante, e é natural, porque é um jogador de 21 anos, como a gente falou, muito jovem ainda, pouquíssimo tempo de futebol profissional, inclusive. Esse asterisco tem que ser feito toda vez que a gente tá falando, né? E essa questão de saída de bola é uma das dores de cabeça que nós temos, hein, no nosso Bahia. É uma dor de cabeça. Bom, espero que realmente seja trabalhado, até porque é um jogador novo, como os próprios falaram, na mão do Ceni. Possa ser que deu uma mudada, deu uma diferenciada, estude sobre isso, mas é um jogador de força, de experiência. Deixa aí nos comentários o que você acha. Bora continuar. Inclusive, se a gente for puxar, essa temporada mesmo de 25, que foi a temporada que ele se estreou, consolidou de fato também, né? Exatamente. Então a gente precisa entender isso, mas enfim, depois a gente fala mais sobre o jogador, mas mais uma vez, olha como a jogada nem chegou nele ainda e ele já tá mapeando longe, já tá mapeando essa possível jogada longa. Então ele não tenta esse joguinho curto, esse joguinho associativo. Ele recebe o passe e já muitas vezes direciona a bola. No Bahia, que tem um pivô, essa jogada também pode fazer sentido muitas vezes, porque você tem o pivô para sustentar a jogada. Mas não é o habitual, não é o que o Bahia faz. Então, mais uma vez, esse passe é até interessante, tá? Gera uma chance, a gente não tá falando que não vão ser lances que não podem gerar chance, mas às vezes pode ser tentado de uma forma melhor. Agora, já mais numa parte terminal do campo, né, uma parte mais avançada, cruzamento, se não me engano, ele tem 25% assim, de aproveitamento. Não é um número ruim, mas também não é o melhor dos números, é uma média bem ok. 25% é ok. É ok. Tá num ponto positivo ali. Só que se a gente for observar os lances, tem poucos
cruzamentos, aquele cruzamento pro cara cabecear. Realmente que vai fazer a assistência de fato. Exatamente, mas é um cara que te entrega defensivamente, como a gente mostra muito na questão da força física, e te entrega ofensivamente na questão da força física. Questão de ultrapassagem, questão de situação, é um cara físico. E a gente, até me tornando repetitivo aqui, é um cara muito físico, então ele agrega nessa parte, faz muitas vezes a ultrapassagem, pisa no terço final do campo, porque é um cara que consegue bater e voltar muitas vezes. Então a gente vai mostrar alguns lances de cruzamento, onde ele não cruza tão bem assim, vai ter um ou outro onde ele consegue cruzamento, mas olha como até o drible dele, não é um drible de habilidade ali, é um drible mais na parte física mesmo. Só que daí falta força no cruzamento. Tem alguns lances em que ele acontece isso, não consegue direcionar da melhor forma. Ou, muitas vezes, ele busca a segunda trave, mas também o cruzamento nem sempre é da melhor maneira. Como nesse lance aqui. Ele tenta uma batida alta buscando a segunda trave, mas o cruzamento não vai ser dos melhores, não vai gerar uma chance pro time dele. Não conseguiu chegar, inclusive, na segunda trave. Exatamente, mas na meia da área. O objetivo era buscar a segunda trave. Então, a gente vai observar, muitas vezes não chegando na linha de fundo, né? Fazendo um cruzamento mais da intermediária, mas olha como ele é esse cruzamento mais balão, né? Não é um cruzamento tão direcionado. Então, nessa parte de cruzamentos, mais ou menos. Vamos ser muito sinceros, como observa nesse lance aí, praticamente entrega para o adversário, mas observa como muitas vezes está alto no gramado, tá? Né? Espetado sendo uma opção, por mais que não seja um lateral ofensivo, mas pisa na área, pisa no gramado ofensivo, né? Pisa no campo adversário ofensivo. Então só que observa como ele não cruza também assim em várias situações, mas sempre dando essa profundidade, dando essa largura no campo, sendo uma opção. Como a gente cita, no Bahia eu acho que ele vai ser essa opção do 3 pela direita mais como zagueiro. Então não necessariamente a gente consiga ver ele mais toda hora dando essa profundidade. Geralmente é o ponta, né? É o Ademir, enfim. É o cara que joga pela direita ali que dá essa largura no campo do Bahia. Já tá puxando pra uma parte mais de ultrapassagem, pisando na área, sendo mais decisivo. Olha como ele ultrapassa muito bem nessa jogada, mas olha como ele termina mal. O cruzamento cruza vai mal. muito mal. Ele passa muito rápido, passa muito veloz, consegue ser uma opção, mas ele tá cruza inteiro, mal. completamente inteiro naquela Perfeito. bola, né? Então, mas termina muito mal a jogada. Mais uma vez, indo pra cima, sendo uma opção, vai pra dentro e gera uma boa finalização. Então ele é o cara que também participa das ações ofensivas, tá? Ele te entrega nos dois setores do campo, né? Muitas vezes, esse daí é habilidade, só que eu falei que ele não é tão habilidoso assim, vamos até voltar aqui. É bonito. Felipe, deu um girinho no adversário ali, bem interessante, dentro da área, né? Pisando na área adversária, dá um giro bonito, a bola sobra, tenta finalizar, não finaliza da melhor forma assim, mas foi uma jogada interessante. Tirou um coelho da cartola ali num espaço curto de situação. Então a gente tá mostrando lances mais terminais. Olha que interessante, essa ultrapassagem às costas do adversário. O lateral esquerdo oposto tá vacilando, ultrapassa bem nas costas e gera uma chance. Então pisa na área muitas vezes. Pra gente finalizar com finalizações também, utilizando a perna esquerda, né? Que não é a perna tão boa assim. Então a gente observa que muitas vezes ele usa a perna esquerda, tá? A gente mostrou lances dele construindo com a perna esquerda e agora tá mostrando finalização. Esse lance mostra a questão da tomada de decisão. Você tinha um jogador ultrapassando pela direita como uma opção. Puxa pra perna esquerda e acaba finalizando não tão bem assim, mostrando que ainda falta essa questão do amadurecimento. Se eu não me engano, esse é um gol dele, Felipe Dalk. Ultrapassando mais uma vez nas costas da defesa adversária pra finalizar. A gente viu um lance anterior onde ele ultrapassa muito bem e não finaliza tão bem assim. Mas ali fisicamente ele atropelou o adversário também, e isso é muito importante, né? Então assim, como a gente tem buscado já e até perguntado sempre pra quem tá analisando o vídeo as notas, mas você gosta de ficar em cima do muro, né? Ainda mais eu. É uma lacuna no elenco do Bahia hoje. Perfeito. Que precisa repor a sua lateral direita com a saída do Arias. Você tem o Gilberto no elenco que não é unanimidade, que é um jogador que é até questionado pela torcida, e você precisa colocar um jogador que eu acho que tem que ser titular, tá? Porque, como eu falo, o Gilberto não é unanimidade. E o Roman Gomes não necessariamente chega para ser titular. Sim. A gente fala várias vezes aqui na análise que é um jogador que precisa de adaptação, que é um jogador muito novo, que pode amadurecer e pode ser muito lapidado, mas é um jogador que não me passa a confiança para chegar, vestir a camisa e ser titular absoluto. Pode ser que chegue e seja. Então, por isso eu fico no 6,5. 6,5, até pela idade dele, né? Exatamente. Mas assim, é um cara de muita entrega física. Perfeito. E o Bahia, onde vai disputar campeonatos, por exemplo, como a Libertadores, você precisa dessa entrega física, é um cara que pode agregar bastante. Acho uma movimentação legal. Eu falo 6,5 porque não está pronto, né? Porque eu não sei se vai chegar e resolver os problemas do Bahia na lateral direita. E aí eu deixo a pergunta no ar para você, torcedor, responder aqui. Você acha que o Bahia deveria arriscar trazer um jovem garoto de 21, 20 anos, como os amigos aqui analisaram, nota 6, 6,5, que a gente vê que não dá para ser titular, mas tem a questão da adaptação, mas aí seria arriscar nessa adaptação, só por conta da sua força, porque é o que o Ceni bateu muito no ano passado, ou o Bahia deveria trazer um jogador mais experiente? Deixa aí nos comentários o que você acha. Tá difícil. Bom, gente, mais uma vez, deixa eu dar os créditos à galera do canal WO, que eu tô amando ver essas análises da OWTV.
falei errado. OWTV. Estou amando ver essas análises porque tiram muitas dúvidas. Traz um resumão, né, do que o atleta põe em campo pra gente analisar se combina com o estilo do Bahia ou não. Então tá aí os créditos da galera. E por aqui eu me encerro com essa pergunta. Deixa aí, responda aí nos comentários, né? Se você traria este jovem para o nosso Tricolor de Aço ou não. Beijo, Tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.